Estamos gravando na nuvem, dessa vez desde o começo. Seguinte, então, o primeiro reinado, ok? A gente estava falando na última aula, então, da independência do Brasil, e o que vem depois? O que acontece com o Brasil uma vez independente? A resposta é, quase tudo dá errado, certo? O Dom Pedro I, ele não tem a capacidade de articulação política que ele achou que ele teria. E ele vai enfrentar um período bem conturbado nesses quase 10 anos que ele vai estar à frente do Brasil. Ele vai enfrentar algumas revoltas, vai enfrentar alguns conflitos, vai enfrentar a resistência tanto da elite, que queria um Dom Pedro mais comportado, quanto dos próprios comerciantes portugueses, que queriam um Dom Pedro mais alinhado a Portugal. Ele vai ser um cara que não vai jogar bem o jogo político brasileiro, certo? Então vamos falar aqui dessa... como acontece esse primeiro reinado, certo? Então, primeiro, o pós-independência. Vou bater um açaí monstro hoje, galera. Então, esse grito do independência ou morte, ele é provavelmente uma criação histórica para o Dom Pedro ficar bonito na foto. Porque, como vocês estão sabendo agora, o Dom Pedro recebeu a independência por carta. Então, o grito do Ipiranga, as margens plácidas, ele é meio que uma invenção para o hino e para a imaginação popular brasileira. Não houve um independência ou morte de fato. Se houve, ele não foi registrado dessa maneira. Ok? O que é esse pós-independência, então? Primeira coisa, a preocupação imediata do Dom Pedro I é promover uma centralização do poder na mão dele. Para quê? Para que ele consiga controlar o país, manter o território unido e que ele consiga lidar com as elites à maneira dele. Então, a preocupação imediata de Dom Pedro é centralizar o poder em sua figura. Ele faz isso suspendendo a proposta de Constituição de 1822. Seus principais objetivos com essa suspensão consistem em garantir maior poder em suas mãos e maior controle sobre as elites. Por quê? Porque o que a elite queria? A elite queria uma monarquia constitucional aos moldes ingleses, que é o quê? O rei submisso ao parlamento. O que o Dom Pedro I quer? Ele nem quer parlamento. Ele fala, vai ter que ter parlamento? Beleza, mas o parlamento vai ter que me obedecer. Então, o que rola aqui? A Constituição reformulada por Dom Pedro I traz algumas mudanças em relação à original. Entre elas. Então, primeira mudança que a gente vai trazer aqui na Constituição do Dom Pedro I em relação à nossa Constituição original. A criação do poder moderador. E isso era basicamente o Dom Pedro falando, tem executivo, legislativo, judiciário e tem eu. E eu mando nos três. Então, efetivamente, não tem poder nenhum. Tem o poder do imperador e os que ele deixa de existir. Certo? O voto censitário, indireto e aberto. Ou seja, só podia votar quem tivesse uma determinada renda, você não votava em candidato, você votava no grupo, no partido, e você votava em aberto. Todo mundo sabia em quem você havia votado.
a separação entre igreja e Estado. Agora o controle dos registros civis ficava na mão do Estado, não mais da igreja. Casamento, morte, essas coisas, tudo agora era registro do governo, não mais registro da igreja. Ok? E aí esse governo, os apoiadores da independência e de Dom Pedro I eram, originalmente, a gente vai falar aqui em liberais moderados. Por quê? Porque queriam liberdade de mercado, mas não mudanças sociais. Enquanto daí os opositores do Dom Pedro I eram aquela elite portuguesa que não queria nem que o Brasil se tornasse independente. Esses liberais moderados, o que eles estavam buscando? Um modelo político que os incluísse. Eles queriam participação política. Então, a alteração na Constituição por Dom Pedro I, que fica conhecida como Constituição da Mandioca. Por quê? Porque esse voto censitário por renda, a renda mínima que a pessoa tinha que ter por ano era equivalente a uma roça de mandioca, certo? Então, a alteração da Constituição por Dom Pedro I, que fica conhecida como Constituição da Mandioca, mina muito o seu apoio entre os liberais moderados, que eram originalmente favoráveis à sua figura e à independência. E daí a gente vai ter o Partido Brasileiro, que apoiou a independência, e o Partido Português. Então, tanto o Partido Brasileiro, que havia apoiado a independência, quanto o Partido Português, formado pelos comerciantes portugueses, se viam desagradados pelas políticas de Dom Pedro I. E aí vocês me dissem, né? O que o rei está fazendo que ele está desagradando a base dele e está desagradando a oposição ao mesmo tempo, né? E aí, ao longo do governo de Dom Pedro I, Dom Pedro I se afasta cada vez mais do Partido Brasileiro e se aproxima do Partido Português. Então, lembra aquilo que eu falei? O Dom Pedro I, pós-independência, parece um cara super indeciso que não entende o que ele acabou de fazer. Ok? Então, continuando aqui. O que fica evidente? Fica evidente que Dom Pedro I busca governar o Brasil aos moldes do absolutismo europeu. A tal ponto que Dom Pedro I ele torna-se alvo de constantes críticas dos partidos, todos, da população e de jornalistas, os quais passa a censurar em certa medida. E aí o que rola? Nessa questão em relação à integridade
do território brasileiro, Dom Pedro I consegue, né, mantê-la ainda que de maneira não convincente. Por quê? Porque o Brasil vai passar por dois grandes confrontos nesse período. Então, confrontos do primeiro reinado. Primeiro, a Confederação do Equador. O que vai ser a Confederação do Equador? Ela vai ser ocorrida em 1824, certo? E nessa Confederação do Equador, qual que vai ser o rolo? As elites pernambucanas, com apoio daí de Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe e Alagoas, colocam-se contra Dom Pedro I. E daí eles vão tomar a postura de pedir o quê? Eles vão se mobilizar em direção a se tornarem independentes do controle de Dom Pedro I. Então, da formação de uma república própria. Qual que é o lance? As elites conquistam o apoio popular, o que torna a revolta mais poderosa, mas coloca pautas populares em suas demandas. Por quê? Porque agora que o povo participa da Confederação do Equador, o povo quer ser ouvido também, ok? E isso faz com que boa parte da elite retire seu apoio em momento crucial. Da mesma forma, quando a Revolução eclode, apenas Pernambuco se revolta de fato. Dessa maneira, a Confederação do Equador é rapidamente contida pelas forças de Dom Pedro I. E daí o segundo confronto que nós teremos será a Guerra da Cisplatina. E esse confronto aí entre 1825 e 1828. O que foi essa Guerra da Cisplatina? A região do Uruguai, que havia sido anexada durante a estada da família real no Brasil, família real portuguesa no Brasil, revolta-se e torna-se independente com o apoio da Argentina após uma guerra, né, de 3 anos. De alto custo econômico, político e de vidas para o Brasil.
E daí, qual que é o rolê? A gente já tem um rei que é impopular. Um rei que não tem apoio nenhum. Certo? Esse rei se enfia em uma guerra que ele vai perder um pedaço do território brasileiro, sendo que ele estava lá com o discurso que ele não ia perder nada do território, que ele queria mais poder para manter o território unido. Essa imagem do Dom Pedro I se desgasta rapidamente por causa dessas grandes besteiras que ele faz. Então, certo? Então, a figura. Então, os motivos da abdicação, né? Vamos lá. Motivos da abdicação. A figura de Dom Pedro I encontra-se politicamente desgastada por um conjunto de fatores. Então, primeiro, falta de apoio dos partidos. Segundo, a falta de apoio popular. Terceiro, o autoritarismo explosivo do Dom Pedro. Quarto motivo, a execução de Cipriano Barata, jornalista, certo? E de Frei Caneca, padre, após o episódio da Confederação do Equador. 5. A derrota na Guerra da Cisplatina. 6. A morte de Líbero Badaró. O assassinato misterioso do Líbero Badaró. Jornalista que era opositor dele. E aí a famosa Noite das Garrafadas, conflito entre brasileiros, certo? E portugueses. Então, brasileiros contrários ao rei. E portugueses favoráveis ao rei. Onde morrem alguns participantes. E, por último, que não pode esquecer isso daqui, a situação do trono português, ao qual sua filha, Dona Maria, era herdeira. E aí, então, com todo o desgaste de sua figura política e a crise do trono português, Dom Pedro I abdica do trono brasileiro aí em 1831 em favor de seu filho Pedro de Alcântara, certo? E parte para Portugal enfrentar seu irmão Dom Miguel pelo trono português.
confronto que vence. E Dom Pedro I torna-se rei de Portugal, onde se tornará, deixa eu só confirmar, acho que ele viu um Dom João também, ele muda de Pedro para João daí. Cadê? Em Portugal ele vira Pedro IV. Porque Portugal teve 3 Pedro antes dele, o Brasil não teve nenhum. Certo? E aí o Brasil, que encontra-se com o herdeiro do trono, ainda menor de idade, entra no período regencial, onde será governado por uma experiência republicana, certo? Até a maioridade de Dom Pedro II, que é o nosso Pedro de Alcântara. Ou, como os íntimos chamavam Dom Pedro II, né? Por seu nome completo, Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga, de Habsburgo, Lorena e Bragança. Certo? Bicho, pra que tanto nome? Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga, de Habsburgo, Lorena e Bragança. Pra que isso, cara? Pra quê? Vocês percebem que tem os 3 arcanjos no nome ali, ó. Miguel, Gabriel, Rafael. E tem um monte de nome composto no meio desse nome composto, né? Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo Salvador, Francisco Xavier, Leocádio Miguel, Habsburgo, Lorena e Bragança. Tá cara maluco. Enfim. Então é essa situação aí. Esse vai ser o primeiro reinado brasileiro de maneira muitíssimo resumida, tá? Desse resumo do primeiro reinado, ficou alguma dúvida aí? Ou então a gente já segue aqui para os nossos exercícios de fixação. Exercícios de fixação. Vamos lá. Ó, os LOLzeiros de plantão. Vocês viram o cara que foi banido do League? Jogava competitivo, esqueci o nome do cara. Ele tweetou que o problema do Brasil no League é que a galera que é high ela não quer aprender a jogar o jogo. Achei sensacional ele ser banido por isso. Cara super tóxico. É banido por fazer o primeiro comentário honesto que eu vejo. Acho que foi ele mesmo. Foi porque tá no fim das partidas, né? Mas foi logo depois desse tweet aí o rolo. Pessoal, vamos lá. Quem perguntou se a aula tá no fim? Ah, é? Eu não tinha visto esse do bagulho xenofóbico no Twitter, não, cara. Eu vi que o rolo é que ele tinha falado que o problema do brasileiro no League é que ele não quer aprender a jogar o jogo. Ele falou outro rolê, então? Ah, mas o cara tem que ser muito burro também, né, velho? Ah, mas é um animal. Com todo respeito aos animais.
Dos monochamp do cenário brasileiro, eu até concordo que tem que falar mal, sim, mas não de maneira xenofóbica, né? Pessoal, vamos lá então, ó. Aqui a gente vai ter, entrando nos exercícios de fixação. Quem perguntou se estava no fim? A gente está entrando na etapa dos exercícios, certo? Então, matamos o primeiro pedacinho aqui do próximo módulo já, de 3 pedaços dele, e vamos entrar aqui. Então, temos aqui a abdicação do Dom Pedro I, certo? Ele mesmo escreveu isso. Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei muito voluntariamente abdicado na pessoa do meu muito amado e prezado filho, o senhor Pedro de Alcântara. Boa Vista, 7 de abril de 1831, 10º de Independência e do Império, Dom Pedro I. Então esse aí é um trecho do Brasil História, texto e consulta, do Antônio Mendes Júnior. E daí falar pra gente, né? Os fatos que conduziram à abdicação foram: letra A, repressão aos revolucionários da Confederação do Equador, a incorporação da Guiana Francesa e a outorga da Constituição. Letra B, favorecimento aos comerciantes brasileiros em detrimento aos portugueses, dívida externa elevada com a Guerra da Cisplatina e falência do Banco do Brasil. Letra C, repressão aos revolucionários da Confederação do Equador, perda da província Cisplatina e falência do Banco do Brasil. D, perda da província Cisplatina, dissolução da Assembleia Constituinte, punição exemplar aos pistoleiros que executaram o jornalista Líbero Badaró. E E, controle das finanças nacionais, respeito aos constituintes que elaboraram a Constituição e favorecimento aos comerciantes. Qual dessas alternativas aí parece mais correta? Ah, não. E aí? Vamos lá, pessoal, uns minutinhos para vocês pensarem. Só para vocês ficarem sabendo, o Banco do Brasil chegou a falir sim, tá? No governo do Dom Pedro I. Foi uma das consequências, inclusive, do tanto de grana que foi gasta na Guerra da Cisplatina. É tanto dinheiro gasto, mas tanto dinheiro gasto que Guerra da Cisplatina acaba em 28, o Banco do Brasil fala em 29, ok? E aí, pessoal, só o Gabriel vai falar para mim? Tá, temos uma B aí. Quando vocês forem enrolando para falar, eu vou instalar o joguinho do Sonic no meu computador. Temos uma B aí, um A ou C, um B. Nada, pessoal. Sem ideias? Seguinte, então, vamos lá. Presta atenção. Letra A fala da repressão aos funcionários da Confederação do Equador. Isso é verdade. Por quê? Porque ficou parecendo que o hobby do Dom Pedro era pegar e esmagar o povo, certo? Lembra, a Confederação do Equador ela tomou uma dimensão popular muito grande. Daí o exército vai lá e massacra os revolucionários. Quando ele massacra os revolucionários, ele massacra o povo. Pega mal pra caramba, até porque as duas lideranças, que são o Frei Caneca e o Cipriano Barata, são um jornalista e um padre. Matar jornalista e padre nunca pegou bem na história da humanidade, certo? Jornalista, no caso do Brasil, tem gente que acha que é uma pena, é uma lástima esse país. Letra B, desculpa. Incorporação da Guiana Francesa. A Guiana Francesa não chegou a ser incorporada, tá, pessoal? E outorga da Constituição, também não, ok? Letra B, favorecimento aos comerciantes brasileiros em detrimento dos portugueses. É o contrário, né? Se você pega ali o primeiro pedaço do quadro, o Dom Pedro I vai se afastar cada vez mais do Brasil e se aproximar cada vez mais de Portugal.
Então, favorecimento aos comerciantes portugueses em detrimento aos brasileiros. Uma dívida elevada externa por causa da Cisplatina, ok. E a falência do Banco do Brasil também, ok. O problema aí foi favorecimento aos comerciantes brasileiros. Letra C. Repressão aos revolucionários da Convenção do Equador, como a gente havia falado. A perda da Cisplatina, que deu origem ao Uruguai. E a falência do Banco do Brasil. Essa está correta, tá? Letra D. Perda da Cisplatina, ok. Dissolução da Constituinte, ok. Punição exemplar aos pistoleiros que executaram o jornalista Líbero Badaró. Não, pelo contrário. Ninguém sabia muito bem por que o Badaró foi executado e a culpa estava respingando no Dom Pedro, porque o Dom Pedro não gostava dele. E E. Controle das finanças nacionais, respeito aos constituintes que elaboraram a primeira Constituição, nada a ver, e favorecimento aos comerciantes. Quais? Ok? Então aí, nessa, a gente fica com a letra C. Beleza? Beleza, então vamos para uma próxima. Ficou alguma dúvida dessa? Se vocês quiserem marcar, pessoal, esse é o exercício 1 dos exercícios de sala da aula 11, ok? Caraca, o Andrei tava até agora me explicando a treta, bicho. É que tem um coreano no Santos, o nome dele é Rainbow, daí ele chamou ele de Lambo. E aí o CPLO suspendeu ele do jogo contra a Fúria e vai ter que pagar uma multa de 5K. Dá dó do Flamengo, porque eles fizeram um investimento nesse split agora e eles estão se lascando por causa do Ranger, que já tinha quitado em jogos no CBLOL, o que eu acho que a primeira vez deve ter sido força do hábito, a segunda e a terceira foi de sacanagem já, que deram uma punição no Flamengo porque eles perderam 2 ban em 2 jogos. Cara, besteira, né? Vocês viram que o Cruzeiro fechou contrato para entrar pro CBLOL agora, né? Enfim, vamos pro próximo então. Competitivo, eu só acompanhava o de CS, bicho. Rick, eu só finjo também, cara. Então, ó. 2. Sistema eleitoral adotado no Império Brasileiro estabelecia o voto censitário, ok? Essa afirmação significa que, letra A, o sufrágio era indireto, sufrágio é voto, tá, gente? No que se referia às eleições gerais. B, para ser eleitor era necessário possuir uma determinada renda anual. C. As eleições eram efetuadas em 2 turnos sucessivos. D. O voto não era extensivo aos analfabetos e às mulheres. E E. Por ocasião das eleições, realizava-se o recenseamento geral da população. Qual dessas aí tem a ver com ser censitário? O que censitário significa? E aí? Qual dessas aí é o que é o voto censitário? Qual delas explica o voto censitário? Uma na D.
Só o Gabriel? Outra na D. Uma na C. Ninguém quer botar a B, não? Não? Ninguém quer botar a B? Tipo, Constituição da Mandioca? Ter uma renda mínima para votar? Que é isso que é censitário? Critério de renda? Ó, tem uma B. A... Eu tava entre A, B, E, A, D. E fui na D. É, só faltou a C ali no meio, né? Ah, não, lembra que censitário, galera, lembra da palavra censura. Qual que é o critério desse censitário que a gente está falando? O critério censitário dessa Constituição era o critério de renda, certo? Era a renda mínima referente ao tanto que uma roça de mandioca de um alqueire rendia em um ano. Então, para ser eleitor, era necessário uma determinada renda anual. O que, que isso garante para o Dom Pedro? Garante que da política brasileira só vai participar a elite. Então, o sufrágio era indireto? Era indireto. Mas isso não é censitário. A eleição era efetuada em 2 turnos sucessivos? Às vezes, mas isso não é censitário. O voto não se estendia a analfabetas mulheres? De fato, nem analfabeto nem mulher votava, mas isso não é censitário. O que é o censitário? É o critério que está excluindo as pessoas por renda. Então, a gente ficaria aí com a letra B. B de Boris Fausto, que tem uma série sobre história do Brasil com fantoches no YouTube. Coisa mais entediante que eu já vi. Eu assisti o ensino médio inteiro. O Andrei tá me explicando a situação ainda, a situação do cara, né? Porque agora eles vão ter que se virar, botar alguém na jungle. Te informando assim, Andrei. A gente chama de jungle. A gente tem o termo brasileiro, self, mas a gente chama de jungle. A gente não costuma traduzir no cenário profissa mesmo. Porque não tem nenhum reserva que joga jungle. Agora sim. E acho que quando o contrato dele acabar, talvez ele não vai ser contratado por nenhum time. Graças a Deus. Tamo junto. Porque ele é um péssimo exemplo da comunidade do competitivo. Isso é uma coisa que eu acho meio ruim em competitivo de muito jogo. Que a galera fica passando pano pra quem é tóxico, cara. Eu nunca vi. Ah, porque a comunidade do jogo é tóxica, é racista, é machista. Ah, mas deixa ser. Você tem que ter casca grossa pra jogar jogo assim. Não aguenta brincar, não desce pro play. Todo jogo online é. Vai pro inferno. Vamos trabalhar para fazer um jogo online que tem uma comunidade decente, né? Não é por ser competitivo que o jogo tem que ter uma comunidade lixo. Enfim, vamos lá. Depois a gente discute o Chernobyl, que é a comunidade do League. E vamos pro 3. Pessoal, ficou alguma dúvida do 2? Deu para entender o que é o censitário? Valeu, Andrei. Deu uma elucidada aqui na situação para mim. A informação que eu tinha era outra. Aqui tem a informação. Vamos lá. Ai, choque de cultura, saudades. Às vezes você está numa situação profissional que você precisa agredir uma idosa. Vamos lá. Nossa, que tristeza o tamanho disso, bicho. Se eu puxar um pouquinho pro lado, melhora. Vamos lá, então. Vamos fazer desse jeito. A gente vai pegar isso daqui. Não, aqui, eu quero aqui. Não, aqui não. Então, vou pegar... Opa. Aqui não também. Calma, vou achar. Vou clicar certo. Cliquei certo. Isso aqui vai vir pra cá. Você vai vir. Você fica aqui, mas não quero você, quero você. Isso. Vem pra cá. Você vem pra cá. Pronto. Então vamos lá, ó. Exercício 3. Confederação do Equador, o Manifesto Revolucionário. Brasileiros do Norte.
Pedro de Alcântara, filho de Dom João VI, rei de Portugal, a quem vós, após uma estúpida condescendência com os brasileiros do Sul, aclamastes vosso imperador, quer descaradamente escravizar-vos. Que desaforado atrevimento de um europeu no Brasil! Acaso pensará esse estrangeiro ingrato e sem costumes que tem algum direito à coroa por descender da casa de Bragança na Europa, de quem já somos independentes de fato e de direito? Não há delírio igual. Então esse texto dos confederados de 1824, com fogo na boca para mandar o Dom Pedro embora, revela um momento de insatisfação política contra a letra A. Extinção do poder legislativo pela Constituição de 24 e sua substituição pelo poder moderador. Letra B. Mudança do sistema eleitoral na Constituição de 24, que vedava aos brasileiros o direito de se candidatar ao parlamento, que só era possível aos portugueses. Letra C. Atitude absolutista de Dom Pedro I ao dissolver a Constituinte de 23 e otorgar uma Constituição que conferia amplos poderes ao imperador. Letra D. Liberalização do sistema da mão de obra das disposições constitucionais por pressão do grupo português que já não detinha o controle das grandes fazendas e da produção de açúcar. E letra E. Restrição às vantagens do comércio do açúcar pelo reforço do monopólio português e aumento dos tributos contidos na Carta Constitucional. Galera, lê essa carta de revolta de novo. Brasileiros do Norte. Pedro de Alcântara, filho de Dom João VI, rei de Portugal, a quem vós, após uma estúpida condescendência com os brasileiros do Sul, aclamastes vosso imperador, quer descaradamente escravizar-vos. Que desaforado atrevimento de um europeu no Brasil! Acaso pensará esse estrangeiro ingrato e sem costumes que tem algum direito à coroa por descender da casa de Bragança da Europa, de quem já somos independentes de fato de direito? Não há delírio igual. Então aí está criticando o Dom Pedro e pegando onde a ferida machuca, né? Ele está jogando o Dom Pedro como um europeu querendo governar um povo que não é dele. Então lembra aquele comentário que eu fiz, né? O Brasil se torna independente, mas efetivamente quem está no governo é um português ainda. E é isso que ele está justamente denunciando na carta. Mas tem outra coisa aí que ele fala que é importante. Quer descaradamente escravizar-vos. A quem que o Dom Pedro I está querendo escravizar? Que escravização é essa que ele está falando? Então dá uma olhada nas alternativas e vê do que ele pode estar falando nesse texto aí. Acho que uns 5 minutos dá para essa questão, ela é mais interpretativa. Vamos ver do que dá. Fever night, fever. E aí, pessoal? Se ficar alguma dúvida na hora de entender alguma alternativa, me questionem, tá? Que eu sei que às vezes a leitura não é a coisa mais fácil do mundo. E aí, pessoal? Chegaram a alguma alternativa que parece mais promissora para responder essa questão aí? C.
Mais alguém? Até o momento eu tô vendo só um voto na C. Vai ficar só o Gabriel mesmo? Beleza, então vamos lá. Gabriel, você marcou C. C de correta, C de certa. Nesse caso está certa mesmo. É a atitude absolutista do Dom Pedro I, que pega a Constituinte de 23, joga fora, cria uma Constituição nova que vai dar amplos poderes a ele. Com o quê? Com a criação do poder moderador. Ah, mas a A fala do moderador também. É, mas a A fala em extinguir o poder legislativo. Poder legislativo não é extinto. O poder legislativo está ali ainda. Ele só é indiferente, porque o Dom Pedro I pode fazer o que ele quiser, ele tem moderador. Então a A está errada por causa disso. A B fala em uma mudança que impedia os brasileiros de se candidatar. O que é mentira, tá? O Dom Pedro I ele era bem sem noção, ele favorece muitos portugueses, mas ele nunca chega ao ponto de dar direitos políticos diferentes para portugueses e brasileiros, ok? A letra D fala em liberalização do sistema de mão de obra, e daí não tem nada a ver isso que eles estão dizendo aí, que fala pressão do grupo português, que não tinha controle de grandes fazendas de produção de açúcar. Não. E a letra E fala da restrição às vantagens do comércio do açúcar pelo reforço do monopólio português e aumento dos tributos contidos na Carta Constitucional, que não tem nada a ver. O que é interessante aí? Esse texto dos confederados, onde ele fala de escravizar-vos, ele está falando justamente sobre a escravidão proposta com a criação desse poder moderador, que era a vontade, então, do Dom Pedro I de controlar tudo e todos, certo? Então, nesse número 3, nós ficaríamos, de fato, com a letra C. Beleza? Ficou alguma dúvida dessa? Não? Então, beleza, vou pagar aqui. Opa, esse não. Esse não. Não. Vamos lá, então. Pegar aqui mais a última. Deixa eu pegar ela aqui. Então vamos para a última. A última vai ser curtinha, ela é mais leve. É a última de hoje? Sim, Henrique, Rei dos Anões. É a última. Mas antes você tem que me responder uma coisa, Henrique. Por que que é Rei dos Anões? Eu tô curioso, pai. Isso te torna rei? Eu tô arrependido de perguntar. Vou continuar aqui. 5. Em 1831, quando o imperador Dom Pedro I, eu tava esperando uma... Ah, tá, peraí. Rinha de Anão é legal. Gostei já. Então, ó, em 1831,
Quando o imperador Dom Pedro I estava na iminência da abdicação, houve um acontecimento no Rio de Janeiro que envolveu portugueses, que eram residentes da cidade, apoiadores do imperador, e brasileiros, contrários. Esse episódio ficou marcado pela quebra de garrafas e luminárias. Que nome foi dado a tal fato? Guerra dos Vitrais, embates políticos na corte, noite do quebra-quebra, noite das garrafadas ou conflitos luso-brasileiros? Galera, qual que foi o nome desse evento aí? O Gabriel já jogou QD. Gabriel tá super confiante ali. Mais alguém quer arriscar? Sejam confiantes, mas tenho certeza que se vocês errarem, eu vou ficar muito revoltado com vocês. Sem pressão. Viu, Gabriel? Mais alguém? Noite. Noite das garrafadas. Das garrafadedes. Das garrafas pai. Isso aí, pessoal. Foi a noite das garrafadas, certo? O que tinha acontecido? Dom Pedro, ele estava fazendo uma campanha pelo Brasil porque ele estava tão impopular, mas tão impopular que mesmo sendo rei, tendo poder moderador, ele tinha que fazer uma campanha para conseguir apoio no país. Liderança frágil é assim. E o que acontece? Na passagem dele por Minas, ele já é mal recebido pra caramba, o pessoal não recebe ele, não vai ao banquete, põe bandeira de luto nas portas. E daí vai para o Rio de Janeiro visitar os portugueses, que são os apoiadores dele. Dom Pedro I se dá bem com os portugueses, ele gosta de Portugal. E daí o que rola? Os brasileiros estão revoltadaços com isso, porque não basta o rei voltar para o Rio, o rei vai voltar para o Rio para ficar com os portugueses, não vai nem dar satisfação aos brasileiros. E daí os brasileiros começam a agredir os portugueses, morrem alguns brasileiros nesse rolê, e é numa troca de garrafada e luminária. Então esse episódio é a Noite das Garrafadas, que é outro episódio que mina muito assim a estabilidade política do Dom Pedro, que já estava extremamente avariada naquele momento. Ok? É isso, pessoal. É isso. Quem tem que salvar a lousa já salva, ok? Ficou alguma dúvida? Hora de tirar agora. Não? Então, boa semana para vocês. Com História de Geografia nós voltamos semana que vem. Hoje está menos pior que os demais dias, professor. Você está falando da minha aula, Andrei? Ah, tá. Ah, tá. Já estava tomando como ofensa. É, mandou bem com o Penta de Talon. Espero que não tenha sido enquanto foi na aula, mas se foi enquanto na aula, parabéns pela capacidade de ser multitarefa. Mas é errado. Então, pessoal, até semana que vem. Não esqueçam de rever isso em casa, tá? Vocês têm esse conteúdo no conteúdo que vocês tiveram. Pelo que eu me lembro, isso é oitavo ano. Espero que vocês não tenham jogado o material fora. E ficamos até uma próxima, certo? Semana que vem. Abraço aí, boa semana para todos. Falou, pessoal.